Oi pessoal, meu nome é Michele, eu sou Product Owner na Biome Hub e a convite da Adriana, hoje eu vim apresentar para vocês um pouco sobre a microbiota intestinal dentro do contexto do transtorno do espectro autista e também sobre como é feito o exame que analisa a composição da microbiota intestinal. Na natureza, a maioria dos micro-organismos vivem em uma comunidade complexa, que é chamada de microbiota. Nessa microbiota, ela é composta por bactérias, arqueias, fungos e vírus. No nosso organismo não é diferente. Então, a microbiota está presente em diferentes locais, na boca, na pele, no sistema genital e no sistema gastrointestinal. A microbiota intestinal é onde encontramos o maior número de micro-organismos e também a maior diversidade de micro-organismos. Então, aproximadamente 1,5 kg de bactérias vivem no nosso intestino. Desde o nosso nascimento até a velhice, a microbiota intestinal ela evolui continuamente. Essa evolução da composição é influenciada por fatores ambientais, incluindo dieta, o nosso estilo de vida, e também fatores do hospedeiro, como, por exemplo, a nossa genética. Essa interação com a microbiota regula o nosso estado de saúde e doença através, principalmente, da produção de metabólitos tóxicos e benéficos. Então, nessa aula, nós vamos, inicialmente, aprofundar o conhecimento sobre a microbiota intestinal das crianças e a sua relação com o transtorno do espectro autista, e depois entender como funciona o exame que analisa a microbiota intestinal e discutir alguns casos. Uma informação importante quando se fala de microbiota intestinal de crianças é saber que a maior parte do conhecimento é referente à idade adulta. Então, tanto em relação à função da microbiota, como também à composição dessa microbiota intestinal. Até existe uma quantidade relativa de dados sobre a microbiota abaixo dos 3 anos, porém, entre 3 e 18 anos, os estudos são muito escassos. Então, a microbiota intestinal, ela começa a se desenvolver durante o parto, após o nascimento, ou seja, durante a gestação, o bebê ainda não possui microbiota intestinal. E ao longo dos primeiros meses, fatores ambientais ajudam a definir a composição da microbiota. Então, nessa aula, nós vamos discutir alguns aspectos dos principais fatores, que são tipo de parto, uso de antibióticos e amamentação. Vários estudos têm mostrado que o leite materno protege os bebês contra infecções, por causa da transferência de anticorpos maternos. Mas também a amamentação contribui com o desenvolvimento do sistema imunológico dos bebês, modulando a composição da microbiota intestinal. Já está bem estabelecido na literatura que a microbiota intestinal de bebês amamentados com leite materno tem uma diversidade menor, com o predomínio de espécies do gênero Bifidobacterium. O predomínio de espécies desse gênero ocorre porque essas bactérias elas crescem na presença de oligosacarídeos do leite materno. Quando ocorre a cessação da amamentação e a introdução de alimentos sólidos, ocorre então um outro evento importante que tem grande influência na microbiota intestinal das crianças. A introdução de alimentos sólidos está associada a uma maior diversidade e maior quantidade de ácidos graxos de cadeia curta, com uma predominância de bactérias dos filos Bacteroidetes e Firmicutes, sendo que essas bactérias elas têm uma maior capacidade de quebrar carboidratos complexos. Então, de maneira geral, o que os estudos mostram é que ocorre uma mudança gradual na composição da microbiota intestinal das crianças, que se torna cada vez mais especializada em metabolizar os substratos fornecidos através da alimentação e que ficam lá disponíveis no intestino grosso. Próximo aos 3 anos de idade, os estudos mostram que ocorre uma estabilização da microbiota intestinal com uma composição semelhante à composição de uma microbiota intestinal já de um adulto.
Porém, nós podemos subdividir esse período inicial, até os 3 anos de idade, em 3 diferentes fases. Primeiro, uma fase de desenvolvimento, onde a microbiota ela é caracterizada pelo predomínio de bactérias do gênero Bifidobacterium e baixa diversidade. Então, como a gente viu anteriormente, as bactérias do gênero Bifidobacterium são estimuladas através da amamentação com leite materno. Depois, tem uma fase de transição, onde a composição e a diversidade elas vão mudando gradualmente até atingir a fase de estabilidade próxima aos 3 anos de idade. Nessa fase de estabilidade, os filos e a diversidade permanecem estáveis e se assemelham à microbiota de um adulto. Nós sabemos que a microbiota intestinal de adultos é relativamente estável e também é resiliente quando sofre perturbações. Perturbações como alterações na dieta ou tratamento com antibióticos. Essa resiliência, esse poder de resiliência, permite que a microbiota dos adultos retorne a um estado parecido com o original quando essa perturbação termina. Porém, o que os estudos mostram é que, aparentemente, a microbiota intestinal das crianças é mais maleável, ou seja, ela é mais suscetível a alterações quando ocorre alguma perturbação. As perturbações mais comuns na microbiota intestinal de crianças são causadas pelo uso de antibióticos e pelo tipo de parto. Vários estudos têm demonstrado que existem diferenças entre a composição da microbiota de crianças que nasceram por parto normal e aquelas que nasceram por cesárea. Nós podemos ver essas alterações nesse artigo que foi publicado em 2018, que mostra a relação da abundância de algumas bactérias ao longo do tempo em 3 diferentes situações. Em cinza, crianças nascidas por parto normal; em vermelho, crianças nascidas por cesárea; e em azul, crianças que foram tratadas com antibióticos. Em relação ao parto, as principais diferenças são aumento de bactérias do filo Proteobacteria e a diminuição de bactérias do gênero Bifidobacteria e Bacteroides. Essa diferença de perfil ela ocorre principalmente pela transferência de diferentes bactérias presentes na microbiota intestinal do canal vaginal, então gênero Bacteroides e Bifidobacterium, e bactérias do gênero Proteobacteria presentes na microbiota da pele. Outra perturbação importante e bem comum é o uso de antibióticos. O que se tem demonstrado é que o uso de antibióticos afeta principalmente a população de bifidobactérias, que é o gênero predominante durante a primeira fase de desenvolvimento da microbiota intestinal das crianças. Então, resumindo, a microbiota intestinal de crianças tem diferenças funcionais e taxonômicas em comparação com a microbiota adulta. A microbiota das crianças parece ser mais suscetível aos fatores ambientais do que a microbiota adulta. O gênero Bifidobacterium é mais abundante na microbiota de crianças do que em adultos, diminuindo gradualmente ao longo da idade adulta. Os antibióticos afetam principalmente a população de Bifidobacterium, alterando o desenvolvimento normal da microbiota intestinal. Os gêneros Bifidobacterium e Bacteroides são transmitidos durante o parto normal, então crianças nascidas por cesárea apresentam menor abundância desses gêneros. Agora que nós já vimos como ocorre o desenvolvimento da microbiota intestinal, vamos entender qual é a relação com o transtorno do espectro autista. Bom, a hipótese sobre essa relação teve origem principalmente a partir de 2 informações. A primeira delas é que alterações gastrointestinais são comuns em crianças com autismo. Além disso, crianças com alta frequência de sintomas gastrointestinais frequentemente apresentam maior irritabilidade, estereotipia e hiperatividade. Segundo dados desse estudo publicado em 2014, que avaliou 960 crianças, os autistas apresentam 3 vezes mais sintomas gastrointestinais
do que crianças neurotípicas, o que pode incluir, por exemplo, dor e distensão abdominal, diarreia, constipação, sensibilidade alimentar, assim como alergias e restrições alimentares. A alta prevalência dos sintomas gastrointestinais pode ser decorrente, por exemplo, de dietas inadequadas por causa da seletividade alimentar. Pode ser causada também por alterações anatômicas ou fisiológicas, como no caso de crianças com diagnóstico de doença celíaca ou refluxo gastroesofágico. E, mais recentemente, a relação da disbiose intestinal, ou seja, da alteração na composição da microbiota intestinal. Outra informação que iniciou os estudos sobre a relação do autismo com a microbiota intestinal foi obtida em um estudo publicado em 2000. Nesse estudo, os pesquisadores investigaram relatos de pais que descreviam uma piora drástica no desenvolvimento das crianças após o uso de antibióticos, que ocasionaram um quadro de diarreia. A hipótese dos pesquisadores era de que o uso dos antibióticos levava a um desequilíbrio na composição da microbiota, que permitia o crescimento de espécies patogênicas. Então, dentre as espécies patogênicas responsáveis por causar diarreia estão as bactérias do gênero Clostridium. Os pesquisadores pensaram, então, que tratar adequadamente essa infecção por Clostridium poderia reverter o quadro de autismo. Então, para isso, 11 crianças receberam um novo tratamento com antibióticos, dessa vez com vancomicina. Os pesquisadores observaram que, durante o tratamento, os sintomas comportamentais melhoraram, mas, após alguns meses, voltaram a piorar. Hoje em dia, o que sabemos é que muitas dessas hipóteses que foram estudadas já foram descartadas. Até hoje, não existe evidência de que a microbiota intestinal é capaz de causar o transtorno do espectro autista. Também não existe evidência concreta de que a modulação da microbiota pode reverter o autismo. Porém, o que sabemos é que alterações na microbiota podem sim aliviar alguns sintomas. O maior e mais bem feito estudo já realizado nessa área foi publicado em novembro de 2021. E comprovou que não existe um perfil específico que caracteriza crianças com transtorno do espectro autista. O que ocorre é uma relação da dieta com a microbiota observada em crianças autistas. Então, vamos entender como foi realizado esse estudo. Foram analisadas amostras de fezes de 247 crianças entre 2 e 17 anos. 99 crianças possuíam um diagnóstico de transtorno do espectro autista. 51 irmãos dessas crianças com diagnóstico também foram analisados, sendo que eles não possuíam um diagnóstico do transtorno do espectro autista. Além dessas, outras 97 crianças sem relação familiar e sem diagnóstico de transtorno do espectro autista também foram incluídas. A primeira pergunta que os pesquisadores responderam foi: qual a contribuição da microbiota para o transtorno do espectro autista? Nessa análise, diversos parâmetros foram considerados, como idade, IMC, dados neuropsiquiátricos, de sono, padrões alimentares, e os pesquisadores não encontraram nenhuma alteração da microbiota relacionada a esses parâmetros. A segunda pergunta foi: existe algum marcador na microbiota que identifique o transtorno do espectro autista? Nessa análise foram avaliadas 607 espécies, 297 gêneros, 38 ordens e 15 filos. De todos esses parâmetros analisados, a única diferença encontrada foi a menor abundância da espécie Rombustia timonensis na microbiota das crianças com transtorno do espectro autista. Por último, os pesquisadores avaliaram se a dieta poderia ser responsável pelas alterações na microbiota observadas nas crianças autistas. Eles encontraram que há, sim, uma relação entre a diminuição da diversidade da dieta e a diminuição da diversidade microbiana no intestino. Então, as hipóteses
surgiram duas hipóteses. Crianças com mais preferências sensoriais possuíam dietas mais monótonas, refletindo em uma microbiota menos diversa e, consequentemente, em alterações na consistência das fezes. Outra forma de ver essa relação é crianças com alterações na consistência das fezes poderiam ser tratadas ou diagnosticadas com alergias e intolerâncias alimentares e, por causa disso, os pais e os profissionais da saúde recomendassem e adotassem dietas mais restritivas para identificar essas possíveis alergias ou intolerâncias alimentares, o que levaria a uma diminuição da diversidade da microbiota intestinal. De qualquer forma, esse resultado é de grande importância. Por quê? Porque ele demonstra que a alimentação das crianças autistas é de baixa qualidade, causando deficiências nutricionais e baixa diversidade da microbiota intestinal. Além disso, mostra que não existe um perfil de microbiota relacionado ao autismo. A microbiota está sim alterada nessas crianças, mas por causa dos padrões alimentares específicos. Dentre os estudos clínicos que avaliam a microbiota como um possível alvo no tratamento do transtorno do espectro autista, eu trouxe 2 estudos relacionados à terapia de transplante fecal. A terapia de transplante fecal ela ainda não está disponível no Brasil para tratamento do autismo, né? No Brasil, o transplante de microbiota fecal está disponível apenas para casos de infecção resistente de Clostridium difficile. Mas esses estudos mostram que existe um grande potencial e, de repente, no futuro possa ser uma alternativa de tratamento. O primeiro estudo foi publicado em 2017, é um estudo exploratório que avaliou o tratamento com transplante de microbiota intestinal em 18 crianças com um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Antes de receber o transplante, as crianças passaram por um tratamento com antibióticos e posterior administração oral e retal da microbiota de doadores saudáveis diariamente durante 8 semanas. Os pesquisadores acompanharam essas crianças por um período adicional de 8 semanas, após o término do tratamento, e observaram algumas características interessantes, como, por exemplo, o aumento na abundância de bactérias do gênero Bifidobacterium e do gênero Prevotella, assim como a redução de 80% dos sintomas gastrointestinais e melhoras também nos sintomas associados ao transtorno do espectro autista. 2 anos depois, essa mesma equipe publicou um novo artigo mostrando que alguns efeitos observados inicialmente duraram mais tempo. Por exemplo, a maioria das melhoras observadas nos sintomas gastrointestinais foram mantidas, e também a melhora dos sintomas relacionados ao autismo. No início do estudo, 89% das crianças possuíam sintomas severos relacionados ao autismo, e no fim dos 2 anos de acompanhamento, apenas 17% continuavam apresentando sintomas severos. Apesar de muito promissor esses 2 estudos, têm importantes limitações. Primeiro, são estudos abertos, não controlados por placebo. E, ao longo desses 2 anos de acompanhamento, as crianças passaram por alterações nas dietas e nas medicações. Portanto, a melhora e a manutenção dos sintomas pode não ter sido causada pelo transplante de microbiota fecal. Resumindo, crianças autistas têm sim um perfil de microbiota diferente das crianças neurotípicas. Porém, não existe perfil de microbiota único para as crianças com um diagnóstico de transtorno do espectro autista. O que existe é uma correlação entre a diversidade diminuída da microbiota intestinal e a baixa variedade da dieta. A modulação da microbiota parece melhorar os sintomas gastrointestinais e neurológicos, porém, ainda não existe evidência da reversão dessa condição. O que existe são evidências que mostram a importância de uma alimentação adequada para a manutenção de uma microbiota intestinal saudável.
Agora vamos ver como funciona o exame que analisa a microbiota intestinal. Bom, o exame probiome é um exame laboratorial complementar que identifica a composição qualitativa e quantitativa das bactérias em uma amostra de fezes. Essa análise é feita a partir do sequenciamento de um fragmento do gene 16-RNA ribossomal, que é considerado um marcador molecular capaz de identificar as bactérias. Resumidamente, o processamento dessa amostra inicia através da coleta da amostra de fezes, extração do material genético, sequenciamento, análise bioinformática e elaboração do laudo. Bom, o probiome ele é indicado principalmente para pacientes com sintomas gastrointestinais como constipação, diarreia, flatulência, distensão abdominal, dor abdominal, sensibilidade, sangue nas fezes ou muco nas fezes. É indicado também para pacientes com doenças ou condições associadas à microbiota, como, por exemplo, doenças intestinais inflamatórias, como doença de Crohn e colite ulcerativa, síndrome do intestino irritável e câncer coloretal, transtorno do espectro autista, pacientes em tratamento quimioterápico, atletas de alta performance, doenças autoimunes, diabetes tipo 2 e obesidade. Também é útil para o acompanhamento de intervenções dietéticas importantes, como, por exemplo, pacientes em uso de dieta enteral ou parenteral, dieta low FODMAP, dieta cetogênica, pacientes com seletividade alimentar. É importante saber que pacientes assintomáticos e sem condições associadas à microbiota intestinal têm uma baixa probabilidade de disbiose intestinal. Então, pacientes com sintomas gastrointestinais ou doenças associadas à microbiota provavelmente têm uma maior probabilidade de apresentar um quadro de disbiose intestinal. Como é feita a coleta, então? A coleta do exame é realizada em casa, é uma autocoleta, e todos os materiais necessários para a realização da coleta são enviados juntamente no kit. Então, o paciente vai encontrar o acessório para coleta, o swab estéril, um tubo com solução estabilizante que vai garantir a estabilidade da amostra durante 30 dias em temperatura ambiente e protegida da luz, e uma embalagem para transportar a amostra para o laboratório. A coleta da amostra é feita de forma bem simples, através da introdução do swab nas fezes e posterior armazenamento dentro do tubo com a solução estabilizante. No laboratório, então, é realizado a amplificação de um marcador molecular, tanto de bactérias e arqueias, que é o gene 16-RNA ribossomal. O sequenciamento desse fragmento do DNA permite, então, a identificação de bactérias. Através da identificação qualitativa e quantitativa das bactérias, é possível também fazer a análise de outros parâmetros, como, por exemplo, a alfa-diversidade, através do índice de Shannon. Essa alfa-diversidade ela vai indicar tanto a riqueza de espécies como a uniformidade com que essas espécies aparecem na amostra. Então, uma microbiota intestinal diversa é considerada ideal. A baixa diversidade indica uma maior atenção na estabilidade da microbiota intestinal. Então, microbiotas com baixa diversidade apresentam uma menor estabilidade, são mais suscetíveis a infecções por espécies patogênicas e estão relacionadas a um maior número de doenças. A alta diversidade ela está relacionada com o tempo de trânsito prolongado. Então, pacientes com constipação podem apresentar alta diversidade e não necessariamente estar relacionado a uma microbiota intestinal saudável.
Também são apresentados a relação entre os filos. Então, espera-se que 90% da microbiota bacteriana seja composta por bactérias do filo Bacteroidetes e Firmicutes, com uma razão próxima a 1. E que outros filos não sejam predominantes. Então, por exemplo, o filo Proteobacteria é um grande responsável por infecções, né? Porque ele possui um grande número de espécies patogênicas e patobiontes. Então, esperamos encontrar bactérias desse filo em até no máximo 5% da microbiota intestinal. Outros dados importantes que são obtidos a partir dessa análise é o perfil inflamatório das bactérias. Então, é possível identificar a presença de bactérias com características pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias, segundo a descrição da literatura. Além disso, também são identificadas bactérias consideradas marcadores de saúde intestinal. Essas bactérias, elas desenvolvem funções importantes na nossa saúde, como, por exemplo, a proteção em relação aos diversos distúrbios gastrointestinais, apresentam propriedades anti-inflamatórias, auxílio no processo de digestão de carboidratos complexos, manutenção da integridade da barreira intestinal e estimulação do sistema imune e defesa contra patógenos. O resultado do probiome, então, representa a composição da microbiota intestinal e nele nós realizamos a identificação de 2.330 espécies de bactérias. Dentre elas, bactérias patogênicas, que são aquelas que causam doenças, como Clostridium difficile, Campylobacter, Salmonella. Bactérias patobiontes, que são potenciais patógenos, como Escherichia coli, Fusobacterium, Bacteroides vulgatus, e também bactérias comensais e simbiontes, que muitas são benéficas para a saúde, como Bifidobacterium, Lactobacillus, Fecalibacterium prausnitzii, Roseburia, Eubacterium rectale e Akkermansia mucinifila. Agora que nós já vimos como funciona o exame que analisa a microbiota intestinal, vamos discutir alguns casos. O primeiro caso que eu trago para discutir com vocês é de uma criança do sexo masculino, com 5 anos de idade, sem diagnóstico do transtorno do espectro autista e apresentando constipação. Nós podemos observar que cerca de 90% das bactérias dessa microbiota são compostas pelo filo Bacteroidetes, em azul, e Firmicutes, em vermelho. A presença do filo Actinobacteria, comum em crianças, e baixa abundância do filo Proteobacteria. O índice de alfa-diversidade está dentro dos valores de referência. Há uma proporção maior de bactérias com perfil anti-inflamatório quando comparado com o perfil pró-inflamatório, e das 5 bactérias consideradas marcadoras de saúde intestinal, foram identificadas 4 bactérias, todas elas dentro dos valores de referência. Então, esse é um perfil de microbiota intestinal que é considerado um perfil de microbiota dentro dos parâmetros de uma microbiota ideal, segundo a literatura. O segundo caso que eu trago para vocês é de uma criança do sexo feminino com 4 anos e diagnóstico de transtorno do espectro autista há 2 anos. Dentre os sintomas gastrointestinais descritos, temos constipação, distensão e dor abdominal, vômito e náusea. Aqui nós já conseguimos ver um desequilíbrio entre os filos, então tem uma proporção aumentada do filo Firmicutes em vermelho e uma proporção diminuída do filo Bacteroidetes em azul. Lembrando que esses 2 filos deveriam somar 90% da microbiota intestinal e estar em uma razão próxima a 1. Então, o que a gente vê aqui é um aumento do filo Firmicutes e diminuição do filo Bacteroidetes.
a gente também consegue observar uma grande abundância de bactérias do filo Actinobacteria, né? Desse filo aqui fazem parte as bifidobactérias, que são comuns em crianças. Também observamos uma baixa abundância de bactérias do filo Proteobacteria, um baixo índice de alfa-diversidade, uma grande quantidade de bactérias com perfil anti-inflamatório e baixa abundância de bactérias com perfil pró-inflamatório. Dentre as 5 bactérias marcadoras de saúde intestinal foram detectadas 3, a Fecalibacterium prausnitzii e a Roseburia, que são produtoras de ácido graxo de cadeia curta, e cerca de 20% das bactérias aqui são do gênero Bifidobacterium. Nós podemos observar que cerca de 90% das bactérias dessa microbiota são compostas pelo filo Bacteroidetes, em azul, e Firmicutes, em vermelho. A presença do filo Actinobacteria, comum em crianças, e baixa abundância do filo Proteobacteria. O índice de alfa-diversidade está dentro dos valores de referência. Há uma proporção maior de bactérias com perfil anti-inflamatório quando comparado com o perfil pró-inflamatório. E das 5 bactérias consideradas marcadoras de saúde intestinal, foram identificadas 4 bactérias, todas elas dentro dos valores de referência. Então, esse é um perfil de microbiota intestinal que é considerado um perfil de microbiota dentro dos parâmetros de uma microbiota ideal, segundo a literatura. O segundo caso que eu trago para vocês é de uma criança do sexo feminino com 4 anos e diagnóstico de transtorno do espectro autista há 2 anos. Dentre os sintomas gastrointestinais descritos, temos constipação, distensão e dor abdominal, vômito e náusea. Aqui nós já conseguimos ver um desequilíbrio entre os filos, então tem uma proporção aumentada do filo Firmicutes em vermelho e uma proporção diminuída do filo Bacteroidetes em azul. Lembrando que esses 2 filos deveriam somar 90% da microbiota intestinal e estar em uma razão próxima a 1. Então, o que a gente vê aqui é um aumento do filo Firmicutes e diminuição do filo Bacteroidetes. A gente também consegue observar uma grande abundância de bactérias do filo Actinobacteria, né? Desse filo aqui fazem parte as bifidobactérias, que são comuns em crianças. Também observamos uma baixa abundância de bactérias do filo Proteobacteria, um baixo índice de alfa-diversidade, uma grande quantidade de bactérias com perfil anti-inflamatório e baixa abundância de bactérias com perfil pró-inflamatório. Dentre as 5 bactérias marcadoras de saúde intestinal foram detectadas 3, a Fecalibacterium prausnitzii e a Roseburia, que são produtoras de ácido graxo de cadeia curta, e cerca de 20% das bactérias aqui são do gênero Bifidobacterium. O próximo caso que eu trago é de uma criança do sexo feminino com 7 anos, diagnóstico do transtorno do espectro autista há 4 anos. Ela não consome açúcar nem farinhas refinadas e industrializados, está utilizando probióticos, apresenta fezes inconsistentes, intolerância ao glúten e à lactose e faz uso de canabidiol. Nós podemos observar um equilíbrio entre os filos mais próximo ao primeiro caso que eu apresentei, então cerca de 90% aqui da microbiota ela está representada pelo filo Firmicutes e pelo filo Bacteroidetes, eles estão em proporções próximas a 1. Tem a presença do filo Actinobacteria, comum em crianças, e o filo Proteobacteria está em baixa abundância.
O índice de alfa-diversidade está dentro dos valores de referência. Temos uma maior abundância de bactérias anti-inflamatórias do que pró-inflamatórias. E foram identificadas as 5 bactérias marcadoras de saúde intestinal. O próximo caso é de um homem, sexo masculino, 32 anos, diagnóstico do transtorno do espectro autista há 20 anos, apresentando distensão abdominal e dificuldade para evacuar. Então, o que a gente pode observar é que existe um predomínio de bactérias do filo Bacteroidetes e Firmicutes, mas com uma razão um pouco desequilibrada. Então, a gente tem uma maior abundância de bactérias do filo Bacteroidetes e uma menor abundância do filo Firmicutes. Temos também a presença do filo Proteobacteria aqui em amarelo, em proporções adequadas, e a presença de bactérias do filo Fusobacteria. Também foi observado uma baixa diversidade microbiana dessa amostra e uma proporção muito aumentada de bactérias com perfil pró-inflamatório quando comparada a bactérias com perfil anti-inflamatório. Das 5 bactérias consideradas marcadoras de saúde intestinal, foram identificadas 3, as principais produtoras de butirato, Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia e Eubacterium rectale. E por fim, o último caso de uma criança do sexo masculino, 8 anos, diagnóstico do transtorno do espectro autista há 6 anos, tem uma dieta sem lactose, sem glúten e está em uso de probiótico, apresenta distensão, dor e sensibilidade abdominal, constipação e flatulência. Então, nós conseguimos observar aqui que tem um predomínio de bactérias do filo Firmicutes e Bacteroidetes, mas a gente consegue observar um leve desequilíbrio entre esses dois filos, com uma proporção aumentada de Firmicutes e levemente diminuída de Bacteroidetes. Tem a presença aqui do filo Actinobacteria, comum em crianças, baixa abundância de bactérias do filo Proteobacteria, uma baixa diversidade da microbiota intestinal, uma grande proporção de bactérias com perfil anti-inflamatório e baixa abundância de bactérias com perfil pró-inflamatório. Das 5 bactérias consideradas marcadoras de saúde, foram identificadas 4, não sendo detectada somente a espécie Eubacterium rectale. Finalizando então a sessão de discussão de casos, a gente consegue perceber que os perfis de microbiota intestinal, eles são diferentes para cada criança. E para modular a microbiota intestinal, é preciso antes conhecê-la, né? Então, os exames de sequenciamento que permitem a avaliação da composição da microbiota intestinal fornecem ferramentas, fornecem informações que permitem os profissionais de saúde a escolherem melhores estratégias de modulação, seja para aumentar a diversidade de microbiota, aumentar a abundância de bactérias marcadoras de saúde ou diminuir a inflamação. Bom, aqui está o meu contato, eu sigo à disposição. Quem tiver interesse pode também entrar em contato com o e-mail probiome@biomehub.com para maiores informações ou entrar no nosso site. Obrigada!